Muito bem, está no ar mais uma edição do nosso podcast do CRFMG. Muito bom ter você aqui com a gente. Que legal você estar nesta plataforma acompanhando notícias técnicas, notícias importantes para os farmacêuticos, para as farmacêuticas e para os farmacêuticos e farmacêuticos e para o público em geral. A gente vai conversar hoje sobre a anatomia aplicada à estética. Eu vou apresentar o nosso convidado em instantes, mas como já está aqui no vídeo ao meu lado, vou apresentar a doutora Ana Paula Alves, farmacêutica, bioquímica, ela que é mestre em ciências farmacêuticas, coordenadora do Grupo de Trabalho de Estética do CRFMG, já participou em outras edições do nosso podcast em áudio e agora nesse novo formato. Doutora, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez, sempre estando aqui para conversar com os farmacêuticos, com as farmacêuticas e com as pessoas que querem fazer farmácia também, viu? Tem muita Muito gente aí legal. que escuta para poder estar entrando nesse mundo aí da farmácia. E agora a gente vai falar especificamente da estética, que é uma área de atuação do farmacêutico muito interessante também, que tem crescido muito. Legal. E para a gente falar sobre esse lance da estética, da anatomia aplicada à estética, está aqui com a gente o professor Dr. Antônio Custódio, ele que tem graduação em odontologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em cirurgia e traumatologia, tem mestrado em odontologia e é coordenador do segundo Congresso de Anatomia Aplicada à Estética da UFMG, e essa universidade que tem ele como professor. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui e falar de um tema tão importante que é a estética. E o mais importante é a gente salientar que poder linkar uma matéria básica como anatomia com uma área profissional específica, que todos os profissionais que atuam na estética têm que ter segurança, têm que ter o conhecimento anatômico e fazer um convite também para quem nos ouve de um congresso que vai acontecer em outubro, que eu tenho certeza que vai abrir o horizonte de muita gente. Legal. Como a gente sabe que a turma clica no vídeo, começa a assistir o podcast e de repente já quer passar para uma outra questão, já vamos dar o serviço no início e no fim do nosso episódio. Já tem inscrição ainda em aberto, não é isso? Os dias do evento, dá o serviço para a gente aí do congresso. Certo, o congresso vai acontecer a segunda edição, no dia 3 e 4 de outubro, no campus da UFMG. É um congresso multidisciplinar, ou seja, para todos os profissionais da área da saúde que atuam e querem atuar na estética, então é aberto também para acadêmicos, e vai versar 70% falando sobre face, e 30% corporal. E o diferencial nosso não é aquela anatomia antiga de livros, de decoreba, vai ser o cadáver fresco. Grandes professores, profissionais vão falar de uma técnica e ao vivo a gente do laboratório vai transmitir plano por plano, aonde que ele está, quais são as principais estruturas, e aí abrir um leque e tirar qualquer dúvida que o participante pode ter em relação às principais estruturas do paciente, né? Muito legal estar aqui com vocês hoje, gente, para a gente falar desse assunto e no momento em que a estética está na mídia, né? O tempo todo. As pessoas querem ficar bonitas, as pessoas querem estar belas, querem cuidar do corpo, mas querem, às vezes, acelerar processos, né? Às vezes a pessoa quer ficar jovem, né? Rápido, e às vezes se esquece até de ver qual profissional está buscando ali. Eu queria começar a perguntar para vocês dois a importância de entender o que é o profissional que está sendo buscado ali para fazer esse processo da estética, doutora. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que esse congresso eu já participei o ano passado, né? A gente teve a honra aí de ter sido convidado, e mais uma vez esse ano a gente vai estar lá de novo. E os farmacêuticos, né? A gente, para atuar na estética, a gente precisa fazer uma especialização, 360 horas, com carga horária teórica e prática. Então, isso é essencial para a boa formação, né, de um profissional que vai atuar, e a anatomia é essencial. E eu digo muito para os meus alunos, que eu também, né, sou professora na área de especialização na estética, que a anatomia que a gente tem na graduação é totalmente diferente, né,
doutor Antônio, da anatomia que a gente precisa ali na estética, especificamente, né? A gente precisa de conhecer estruturas, ver as diferenciações anatômicas que existem, e muitas vezes, quando a gente estuda lá atrás, né, a gente não vê esse universo. E isso é extremamente importante para a segurança do procedimento. Porque, como você disse, as pessoas querem as coisas, são muito imediatistas, né? E muitas vezes a gente não consegue dar esses resultados muito imediatos, porque a gente tem que trabalhar dentro de uma segurança também. Doutor. Bom, eu acho que o mundo mudou muito, tá? Se a gente observar a geração dos nossos pais, a estética era um ponto importante, mas hoje já ganhou uma dinâmica muito maior. E a gente tem que ter em mente a seguinte informação: não adianta a gente querer brigar entre especialidades, entre profissões. Cada um de nós tem uma formação, e no caso específico anatômico, para todos os profissionais, conhecimento anatômico é um fator isolado que mais vai dar segurança e evitar complicações. E se a gente tiver a máxima, vamos somar conhecimento e dividir responsabilidades, quem vai ganhar é o nosso paciente. E aí sim ele vai ter segurança em fazer procedimentos, ter um resultado adequado, e sem esquecer também da mente, que saúde é saúde, é bio, psíquico e quem sabe até mental, né? Então a Sim, gente tem que ter todo um conjunto. Não adianta eu querer resolver o meu problema estético, eu vou resolver meu problema bancário, minha separação. Então tem que ter um Uhum. equilíbrio em tudo na vida. E esse congresso chama atenção, né, também pela essa multidisciplinaridade ali, né? Muita gente junta, né? Profissionais de vários diversos momentos. Hoje o dentista entrou na área da estética, a gente tem os médicos que atuam nessa área da cirurgia plástica há muito tempo, os farmacêuticos também atuam. A importância, até para a gente falar, esse congresso está aberto, muito aberto para os farmacêuticos, né, para as farmacêuticas participarem. O Congresso ele tem apoio do Conselho Regional de Odontologia, do Conselho Regional de Farmácia e demais conselhos. É fundamental que a gente una as classes, veja e dê, tá, a eles uma formação adequada. A Universidade Federal de Minas Gerais é uma instituição pública, é a número 1 do país. Então, o Congresso vai ter uma certificação de 20 horas e o cadáver fresco, ele é um modelo de treinamento mais próximo do paciente. E se eu posso desenvolver esse treinamento próximo, eu vou minimizar complicações, tá certo? Então, o congresso está aberto. Lá a gente não vai ter inibição de, minha formação é essa ou aquela. É todo mundo, e se a gente observar, nós temos uma grade multidisciplinar. Então, vamos ter profissionais que são experientes, seguros, e experiência eu acho que é acúmulo de erros. Se eu puder evitar, aprender com eles, evitar que isso aconteça, a gente vai ter um profissional melhor e o nosso paciente vai sair muito melhor também. Doutora, a gente perguntando aqui para o doutor sobre essa questão de várias funções, várias formações juntas, pela sua experiência, pelo trato que você tem desse assunto, né? Me lembro do último congresso, você dando uma aula ali para a turma, né? Sobre você citou agora no início, né? Muitos farmacêuticos que recém, ou estão estudando, ou estão sim. querendo entrar, todos assim atentos à sua aula no último congresso, exatamente quando você falava que, olha, tem espaço para todos Isso. e tal. Eu lembro que, e foi até uma pergunta de uma farmacêutica, de uma estudante de farmácia, que ela falou, eu não sabia que a gente tinha Isso. tanto espaço assim. Viu como é que eu estou lembrando do congresso da Viu? sua palestra? Você foi mesmo na Foi minha mesmo, palestra. estava lá. E é isso mesmo, né? Tem oportunidade para todo mundo, tem Sim. caminho para todo mundo em diversas áreas. Quais as vantagens e as desvantagens para o farmacêutico que atua na estética, a formação farmacêutica? Então eu vou dar um exemplo meu, né? Porque Aham. eu já atuei em várias áreas da estética, da farmácia, e me encontrei na estética. E quando eu descobri que o farmacêutico podia atuar na estética, eu era professora universitária, fui 8 anos professora universitária, e eu descobri por acaso, porque eu ia, né, dar uma disciplina ali para os alunos, e alguém falou para mim que o farmacêutico podia aplicar botox. E aí eu falei: não, gente, não pode.
que absurdo. Mas aí eu fui estudar e foi através, inclusive, de um evento no CRF de Minas Gerais, gratuito, que eu fiquei, né, tomei esse conhecimento de que a gente poderia, já tinha resoluções, né, como hoje a gente já tem várias também que nos amparam. E o que eu acho muito interessante na estética é que ela tem essa flexibilidade de você. Vou falar agora para os farmacêuticos, né? Uhum. Você que é farmacêutico, que é farmacêutica, que já atua em uma área, a gente, como eu já atuei, né? Já trabalhei em drogaria, já trabalhei em laboratório, já fui professora, e você pode fazer, migrar de área, ter essa flexibilidade, porque a estética, hoje em dia, por exemplo, também a gente pode atuar especificamente na área de tricologia, por exemplo. Né? A gente pode escolher uma área para a gente começar, que facilita muito, e isso permite que você possa estar atuando na sua área de atuação de origem e fazer essa migração com muita tranquilidade, né, para a estética. Eu já falei, né, que a gente precisa ter um embasamento de especialização, então a gente precisa fazer a especialização e ter essa segurança. E, mais uma vez, eu quero falar do congresso, porque um congresso multiprofissional, ele é extremamente importante para a gente entender isso, né? Cada uma dessas classes que vão estar ali, cada um dos professores que vão trazer as expertises deles para nós, eles vão contribuir um pouquinho, né, com essa formação, porque a gente se habilita quando a gente faz uma pós-graduação, mas a gente não se capacita só com a pós-graduação, né? Então, são esses eventos, e eu fico muito feliz de estar lá junto, né, de novo, com o doutor Antônio e toda a equipe, porque eu sou filha da UFMG, então eu fico muito emocionada de estar lá no auditório com eles, né, e voltando para minha casa como professor e podendo contribuir um pouco, levar um pouco da minha experiência aí na área. Doutor Antônio, nesse curso, ao pensar o Congresso, pensar, né, esse circuito todo, né, de capacitação, qual que é o grande, vamos dizer assim, o grande desafio de pensar, poxa, eu estou falando para um público que vem de uma visão farmacêutica, outros vêm de uma visão da cirurgia plástica, outros vêm de uma visão mais simples ali da estética, né? Tem gente da formação da estética. Lembrando que não estou menosprezando, mas lembrando que não tem a formação farmacêutica para estar ali, mas é um público diverso. E montar uma ementa para isso, montar e apresentar ali com o corpo, mostrar os caminhos de maneira universal para essa turma. Porque uma coisa é você falar para um público leigo, outra coisa é você falar para cada um que tem a sua especialidade para lidar com a estética. Bom, e a anatomia, né? Bom, o primeiro desafio nosso foi ter o cadáver. Então, a gente trouxe dos Estados Unidos. O cadáver não é vendido, ele é comprado, o custo operacional dele, tá certo? A gente tem um projeto na UFMG que recebe corpos, mas ele não dá conta da quantidade de custos que nós temos na área de saúde. Então, especificamente para o evento, ele foi importado dos Estados Unidos. Então, a grande pensamento é como eu vou utilizar esse cadáver para pontuar as fases do envelhecimento. O que o paciente quer? Envelhecer com saúde, tá? E postergar procedimentos maiores. Então, se eu puder passar um procedimento cirúrgico, um lift cirúrgico para 60 anos de idade, em vez de 45, como foi na época do Pitangui, eu estou ganhando 15 anos. Então, a pessoa quer fazer o procedimento, ficar só o final de semana restabelecendo, com o mínimo de morbidade ou comorbidade, e ter um resultado satisfatório. E aí vem a parte de preenchimentos. Então, nós começamos com tratamento de pele, como eu vou envelhecer com saúde, postergar o meu envelhecimento, a gente vai trabalhar a parte de pele. Aí vem novas tecnologias, depois os preenchimentos faciais e o uso da toxina. Entra aí uma parte importante que é frente a complicações, o que a gente deve fazer. Então, muita gente sabe a teoria, mas nunca teve uma intercorrência, felizmente. Mas como eu vou fazer? Então, vai ter um momento que a gente vai demonstrar uma injeção de um produto dentro de um vaso e reverter aquele produto ali dentro, aquela grânulo que foi formado, que estava impedindo a circulação de sangue. Então, a gente vai tentar simular ao máximo um
problema que pode acontecer. No segundo dia entra a parte corporal, aí vem a parte estética, entrando com cirurgiões plásticos, com cirurgiões da área da odontologia, tá certo? Então a gente está desenvolvendo um treinamento do mínimo para o máximo. E todo mundo, ao final, vai trocando ideias, tirando dúvidas. Então, assim, é muito amplo. Mesmo que eu não atue numa cirurgia aberta, eu tenho que conhecer os limites daquele procedimento, Uhum. quais são as complicações possíveis, que a cicatriz ela é uma intercorrência temporária, então a gente tem que minimizar aquela cicatriz, mas ela Uhum. vai existir. Mesmo sendo dentro da boca, se eu olhar como uma lupa, eu vou conseguir ver. Mas o que Uhum. a gente quer é dar ao paciente que ele fique natural e volte 10, 15 anos sem que ninguém perceba. Você está diferente, você não mudou nada. Então, isso é muito legal, É Uhum. isso que os pacientes querem hoje. Menos é mais, né, doutor? com certeza. Agora, uma curiosidade: esse cadáver teve que vir do exterior. Não tem meios desse cadáver estar no Brasil? O que que a gente está avançado nisso, assim, nesse sentido? Porque, convenhamos, uma dinâmica muito mais complexa de trazer do exterior se a gente tivesse uma possibilidade dentro do Brasil, até mesmo dentro da cidade. Bom, então existe um programa dentro da Universidade Federal de Minas Gerais que é Vida Após a Vida. Aham. E existe cadastros. Só Uhum. que nem todo mundo que se expressou que quer doar vai ter ou condições ou a família vai exercer aquele direito. Ok. Então, a primeira informação, falar para os familiares. Depois, o tempo. Tá? Você tem que passar algumas horas para ser congelado. Se ele demorar muito, ele começa já a ter acúmulo de líquidos, vai perder aquela Uhum. aparência inicial. E uma falha na nossa legislação, ela permite a doação para a ciência, mas Uhum. não permite pacientes não identificados que estão no IML. Então, já existe um projeto de lei que deve ser aprovado no futuro, Uhum. que aí vai abrir um leque maior, que a gente vai ter uma quantidade maior de pacientes. É muito bacana saber que a vida não termina após a morte. Você Uhum. pode salvar e contribuir com várias pessoas, seja para estética, seja para treinamento de coluna, para procedimentos de ortopedia. Então, os grandes avanços da medicina, da área cirúrgica como um todo, passam por treinamento em cadáver. Que curioso. Imagino que você É, está acompanhando, ficou com essa dúvida, né? Porque assim, porque lá de fora eu acho que ficou bem explicado Eu pelo queria professor. até complementar o que o doutor Antônio falou, que muita gente hoje, dentro da estética, a gente sempre ouve falar isso, né, dos cursos de cadáver fresco, mas é muito importante essa qualidade do cadáver, que é o que o doutor Antônio falou, que tem que ser preservado para que a gente consiga visualizar as estruturas da forma como elas são no nosso paciente. Uhum. Né? Então, eu já fiz cursos fora do país, né, onde a gente utiliza esses cadáveres realmente nessas condições, e o doutor Antônio, então, quando traz esses cadáveres para o Congresso, igual foi o ano passado, a gente vê que eles têm essa qualidade, né, de tecido, de conservação, que é o que a gente precisa para visualizar bem, né, o que a gente está fazendo, né, doutor? E queria só salientar que a gente chama de peças anatômicas, que é uma parte do corpo, Uhum. e que existe uma cultura nos Estados Unidos de não, quando você morre, de não deixar nenhuma dívida para o paciente. Eu morei na Austrália em Uhum. 2019, lá também tem a mesma cultura, e os filhos saem muito cedo de casa. E aí, quando você morre, deixa uma despesa de 5, 6, 7, 8, 10, 15 mil dólares. Isso Uhum. é muito caro até para eles. Uhum. Uhum. E aí, quando você doa em vivo, você recebe lá um documento falando que contribuiu com a ciência, uma bandeira do seu país, e a família não arca com aquele custo. Aqui no Brasil, Não tem nós essa temos política, né? um sistema que, felizmente, o serviço público paga pelo enterro, né? Uhum. Pelos Uhum. serviços básicos, mas a doação ainda é um estigma. Ah, meu corpo vai ficar lá na Uhum. anatomia, tá Uhum. certo? Questão E, cultural, né, doutor, com ainda. certeza, isso vai mudando com a educação de um povo, de um país. E, Uhum. por último, a questão do cadáver fresco. Eu dou aula de anatomia há 29 anos, então eu tenho muita experiência. Uhum. E eu estudei na UFMG, eu saí do interior, sou de Viçosa, Minas Gerais, vim para cá, estudei no cadáver, que continua lá, a gente dando aula nele há 45 anos, ele serve como É o mesmo que um eu estudei, modelo, então. com certeza, o Hulk.
E aí, É o o Hulk. Hulk, antes do Hulk do Atlético, Uhum. ele tá lá, quem era da área de saúde passou pela Universidade Federal de Minas Gerais, conhece bem, só que o cadáver fresco ele é muito lábil. Então a É. gente tem muita ética com todos os pacientes, é todo um cuidado, né, com eles. E os nossos alunos também são treinados em relação a isso. Mas quando ele é congelado, ele dura 6 períodos, 6 ciclos. A partir Uhum. daí a gente faz pesquisa e aí ele vai ser cremado e a familiar recebe as cinzas. Ô, gente, quero agradecer demais a presença de vocês aqui para a gente falar desse assunto muito instigante e chamar a você que está nos acompanhando. O segundo Congresso de Anatomia Aplicada à Estética na UFMG irá acontecer nos dias 13 e 4 de outubro na Universidade Federal de Minas Gerais. Fique atento às inscrições e possibilidades. Doutora, muito obrigado, viu, pela presença Obrigada, eu que aqui. agradeço. Obrigado, doutor, pela presença e sucesso aí neste evento. Nós agradecemos e eu queria externar que a gente conta muito com todos vocês farmacêuticos. Eu vou fazer contato com o pessoal do marketing do Conselho, que a gente vai preparar uma condição especial para que vocês estejam lá em peso e não percam essa oportunidade, que o próximo só em 25. É. Aí, gente, não, é agora ou agora, viu, gente? Agradeço a sua audiência aqui com a gente. Se você gostou desse vídeo, desse papo, tem outros episódios, estão disponíveis nos canais do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e a gente volta numa próxima edição. Valeu!